Shalom, a paz e a graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, tudo que você colocar às suas mãos seja ricamente abençoado pelo nosso grande e poderoso Deus. E uma palavra, meu amado, para a nossa meditação se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Nós vemos aqui, amado, a palavra de Deus nos dando algo poderoso. Deus falando na igreja de Laodiceia e dizendo à própria igreja: eis que estou à porta e bato. E hoje, amado, o que é a igreja? A igreja, amado, não é quatro paredes. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós que somos templo, morada do Espírito de Deus. Então, amado, entenda que essa missão é do Espírito de convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. É o Espírito de Deus, amado, que realmente bate para nos trazer a convenção, para nos trazer o arrependimento, para nós nos voltarmos para Deus. Mas hoje, amado, infelizmente, a palavra de Deus nos mostra, o próprio Jesus fala isso no capítulo 3 de João. Ele diz: olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Sabe quantas pessoas, amado, Deus já tem tocado, Deus tem falado no coração, Deus tem realmente colocado no seu íntimo para que ele se volte a Cristo, para que ele realmente abra a porta do coração, porque Deus está batendo, mas ele tem fechado seu coração, tem fechado a sua vida. E entenda, Jesus, amado, ele não invade a vida de ninguém, pelo contrário, ele bate a porta. E se você abrir a porta, ouvir a voz dele, abrir a porta, ele vai entrar na sua vida. Meu amado, quando Jesus entra na vida de alguém, a vida daquela pessoa muda da água para o vinho, a história muda. Mas o que acontece? As pessoas, amado, ficam cocheando entre o pecado e Deus, sabe? Mas porque eu ainda gosto disso, eu gosto de bebida, eu gosto de festa, eu gosto ainda de pular cerca, eu gosto disso, daquilo outro. Meu amado, a nossa carne vai nos levar à perdição. A Bíblia diz claramente no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que é uma luta entre a carne e o espírito, e um se opõe contra o outro. O que é os desejos da carne? Prostituição, inimizade, contenda, porfia, ciúme, inveja, todo sentimento terrível está na nossa carne. E ele diz: e aqueles que andam segundo a carne não entrarão ou não herdarão o reino de Deus. É bem claro. E quem que vai herdar o reino? Aqueles que andam segundo o Espírito, no amor, na paz, na mansidão, na alegria, no domínio próprio, na fé, na longanimidade, na benignidade. Isso, amados, são frutos do Espírito que também, nós aceitando a Cristo, esses frutos vão se manifestar em nossas vidas. E quando ele diz: eis que estou à porta, quer dizer para você, meu amado, abra o seu coração. Muitas pessoas não têm mais tempo para Deus. Ele tem tempo para ir para uma festa, ele tem tempo para ir numa bola, ele tem tempo para ir no churrasco, num casamento, em várias áreas ele tem tempo. Mas quando a gente convida uma pessoa para vir à casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus: eu estou cansado, eu durmo cedo, eu não tenho tempo, isso, aquilo, outro. Meu amado, o homem que vive nessa terra, que diz que não tem tempo para Deus, ele vive perdendo tempo. Jesus está aí, batendo a porta do seu coração e dizendo: ei, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar na sua casa. Mas se você fechar a porta, sabe, Deus não vai entrar. Então quer dizer para você, meu amado, abra o seu coração. O homem sem Deus, a Bíblia nos diz aqui no versículo 17, 3:17 de Apocalipse, ele é pobre, ele é cego, ele é nu, ele é miserável. Esse é o estado do homem, amado, sem Deus nessa terra. E muitas pessoas ficam dizendo: não, mas eu tenho Deus na minha vida desde quando eu nasci. Mas, amado, quem vai mostrar que realmente nós servimos a Deus é as nossas obras, sabe? É aquilo que você pratica. Que adianta eu dizer que eu tenho Deus, mas eu me prostituo? Eu tenho Deus, mas eu vivo mentindo? Eu tenho Deus, mas eu vivo roubando? Eu tenho Deus, sabe? É como muitas pessoas dizem que tem, mas vive uma vida totalmente desregrada. É mentiroso. A Bíblia diz isso claramente: todo aquele que diz que ama a Deus e vive no pecado é mentiroso. Então entenda, Jesus está à porta, lhe ama. O desejo de Deus, amado, é que todos os homens sejam salvos, cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Então abra o seu coração, tenha tempo para Deus na sua vida.
tempo para Deus na sua família, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavra, que Deus abençoe você. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, queremos te pedir misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Muitas vezes, Pai, ficamos cocheando mesmo entre o pecado e o Senhor. Quantas pessoas dizem que quando envelhecer que vai te aceitar, quando tiver mais velho que vai fazer uma aliança contigo. Pai, nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E que viemos, meu Pai, te aceitar, te confesso, as pessoas que ouvirem essa mensagem, que ainda não te aceitaram como Senhor e como Salvador, que sejam tocadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para se converterem, se renderem aos Teus pés, em o nome do Senhor Jesus, e venham ser pessoas salvas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, eu oro, te peço e te agradeço por fé, em o nome de Jesus. Fico com essa palavra, um abraço do pastor Carlos Mesquita e da pastora Rosélia Mesquita, amada de minha alma. Amém.